Bom, boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer, né, a comissão pelo convite. É uma honra, na verdade, poder falar com biólogos e estudantes de biologia sobre a minha caminhada. Na verdade, que acho que cada um, eu espero muito que, enquanto que eu vou falando aqui, eu acho que cada um pode olhar para a sua própria trajetória, que eu acho que esse é um pouquinho o intuito desse momento, a gente se autoavaliar e ver as nossas escolhas e como elas nos trouxeram até aqui. Enquanto eu fui montando, né, um pouco de fotos, na verdade, trouxe um álbum de fotos para ilustrar um pouquinho do que eu vou falar. Justamente eu fiz essa coisa de voltar para dentro, olhar um pouquinho e como que todas essas minhas escolhas e vivências me trouxeram aqui hoje. Então, eu começo falando em 2001, quando eu decidi e passei, então, no vestibular de biologia, mas claro que essa escolha de cursar o curso de biologia, ela veio de muito antes. Acho que todos quem são já biólogos ou quem escolheu o curso de biologia sabe que a gente não escolhe fazer biologia porque vai ficar rico ou porque é uma profissão muito promissora, mas porque a gente ama, porque em algum momento da nossa vida despertou uma luzinha lá e eu nasci para isso. Eu acho que, pelo menos para mim, foi assim. Então, aqui algumas fotos dessa minha trajetória quanto estudante de biologia na Unicinos, no Rio Grande do Sul, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é uma universidade particular. Então, eu tive também, né, a honra de poder cursar uma universidade particular. Na época, era uma universidade muito boa, ótimos profissionais, e a gente teve, durante toda a graduação, muita prática. A gente teve muitas vivências práticas durante as disciplinas, laboratórios, e com certeza isso fez um diferencial muito, muito grande na minha trajetória também, quanto aluno, quanto estudante, quanto formação. Tá? Então, também, sempre que possível, eu tentava buscar, além da universidade, experiências, e todas essas experiências, elas foram agregando na minha formação, e depois vocês vão ver que muitos desses conhecimentos e essas experiências que eu adquiri servem até hoje. Tá? Então, aqui eu fiz estágio num laboratório de peixes, onde eu aprendi técnicas de radiotelemetria, que uso hoje, né? Trabalhos de conservação, que uso hoje. Então, acho que tudo que a gente puder, ao longo dessa nossa trajetória, quando a gente vai se constituindo biólogo, tudo vai ser válido e importante para a gente em qualquer momento. E aí, depois que eu terminei, então, a graduação, ao longo da graduação, participando de eventos, eu fui conhecendo um pouquinho mais do Pantanal, que eu já conheci, na verdade, na adolescência. Quando eu era adolescente, eu fui para o Pantanal com os meus pais, e me encantei. E aí depois eu vou contar uma história do que eu vi no Pantanal naquela época, que me ajudou nessa decisão aqui. Então, em 2006, eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e comecei a cursar o mestrado em Ecologia e Conservação. E lá eu tive opção, a gente quando entra no mestrado lá, a gente defende um projeto, que na época eu entrei em contato remotamente com um potencial orientador, e ele me sugeriu um projeto que na verdade não me agradou muito, mas enfim, para passar na seleção. Depois que eu passei na seleção, ele falou, vagou um projeto com ariranha, se você tiver interesse. E aí o meu olho despertou, e a partir de então eu nunca mais parei. Tá? E aí, essa foto aqui não é a foto do momento que eu vou contar para vocês, mas ela ilustra um pouquinho do que eu vivenciei lá na minha adolescência e que talvez tenha me ajudado a decidir querer fazer biologia. Quando eu fui para o Pantanal, na década de 90, eu fiz um passeio de barco como turista, e ao longo desse passeio eu tive um avistamento muito rápido de um animal muito estranho, que ninguém sabia me dizer muito ao certo o que era. O guia ele só falou assim, esse bicho aí é melhor ficar longe, porque ele é muito perigoso. E aí depois eu fui saber que era a tal da ariranha, e a partir daí ficou aquela incógnita na cabeça. Que animal é esse? Eu quero saber mais. E aí, coincidentemente, no mestrado, ela caiu no meu colo. E aí, obviamente, né, concluí o mestrado com ela.
Mas a ariranha, na época, né, ela ainda estava se recuperando de uma diminuição muito drástica que aconteceu nas populações de ariranha, especialmente por causa da caça, que aconteceu até meados da década de 70, início da década de 80. No Pantanal, especialmente, a gente tinha os coureiros, né, que exploravam muitos animais, não só a ariranha, onça, jacaré. E, com isso, a espécie perdeu cerca de 40% da sua distribuição original. E hoje a gente tem ariranhas ainda nas áreas muito preservadas do Pantanal, da Amazônia e algumas áreas do Cerrado. E ela, então, está classificada globalmente como em perigo de extinção. Esse ano também ela caiu de vulnerável para em perigo no Brasil. E hoje, claro, as ameaças à caça não é mais a ameaça principal, mas perda de hábitat, de degradação, todas essas ameaças que vão se perseguindo as espécies em perigo, elas se repetem para a ariranha. E a ariranha é uma espécie muito vulnerável à perturbação humana e à contaminação do ambiente. Tá? Então, o cenário não é muito promissor para ela. Bom, em 2008, depois que eu terminei o mestrado, eu não consegui mais parar de estudar ariranhas, obviamente, e fui fazer o doutorado com ariranhas. E cursei, então, o doutorado em Ecologia no INPA. Quem conhece, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Mas o meu projeto continuou sendo no Pantanal, com ariranhas no Pantanal. E aí, essas fotos aqui, ó, só para ilustrar, que eu contei para vocês que lá na graduação, eu fiz estágio em laboratórios, né, onde eu aprendi técnicas de telemetria, usei isso no doutorado. Né? Então, todas essas experiências a gente vai carregando junto, vão nos fortalecendo e abrindo novas portas no futuro. Então, tudo que vocês fazem hoje pode ter um motivo importante lá no futuro, pode ser usado depois lá no futuro por vocês. Tá? E aí, depois que eu terminei o doutorado, eu fui convidada pela IUCN para fazer parte, então, como coordenadora global de ariranhas pelo grupo de especialistas em Londres da IUCN. A partir daí, comecei a me envolver mais na conservação da espécie, deixei de ser apenas uma cientista e comecei a realmente atuar em planejamento de conservação. E, na sequência, também passei no concurso como professora do Instituto Federal Farroupilha. Eu atuo como professora e também como coordenadora da espécie até hoje. Tá? E essa caminhada, ela vai, de novo, agregando muita experiência e a gente vai quebrando alguns preconceitos e também tendo que manejar o que a gente gosta e o que a gente precisa fazer. Tá? E aí, durante essa caminhada, ainda fui mãe, sou mãe, né? E a gente sabe que aí vai pendurando mais, né? Algumas responsabilidades grandes que a gente vai carregando junto, né? E aí, em 2019, depois que eu desmamei os dois, eu consegui finalmente, então, fortalecer as ações de conservação da ariranha, criando, então, um programa de longo prazo de conservação da espécie, que tem como identidade, então, o Projeto Ariranhas. Depois, em 2020, ele passou a ser uma organização sem fins lucrativos. E a missão, então, do Projeto Ariranhas é justamente transformar a ariranha num símbolo de ecossistema equilibrado, porque é isso que ela é. Né? E uma vez que a gente conserva a ariranha, a gente também está conservando toda a biodiversidade, a gente está mantendo a qualidade de vida, a qualidade ambiental daquele local e a qualidade de vida das pessoas. Tá? Então, com isso, a gente pretende também promover a coexistência humana com a espécie e todo o seu entorno. Tá? E aí, no Projeto Ariranhas, hoje, a gente atua em 4 frentes, que é a pesquisa científica, a gente também trabalha com o desenvolvimento do turismo sustentável como um dos pilares para a gente promover a coexistência humana com a espécie, educação ambiental e também divulgação científica, porque tudo que a gente gera aqui, ela tem que chegar, essa informação, de uma forma legal, palatável, para o público mais diverso possível. Senão, a gente não vai fazer conservação, a gente vai ficar com todo o conhecimento para a gente. Tá? Então, é isso, gente. Agora eu quero, né, se a gente ainda tem alguns minutos, a gente pode conversar.
Tá? Mas, basicamente, essa é a minha trajetória, eu resumi ela, porque eu tive poucos minutos para falar, mas eu fico aberta para quem quiser conversar, fazer perguntas. Alguém quer fazer e uma esses pergunta? são meus contatos. Boa tarde, eu sou o Marcelo, parabéns pelo seu trabalho aí, uma carreira brilhante. A minha pergunta é a seguinte, eu vejo o turismo como não só uma fonte de renda para sustentar todo o projeto, mas também como uma fonte de educação para divulgar o projeto, apresentar a Ariranha, porque tem criança que não conhece, etc. Mas a minha pergunta é a seguinte, não pode acontecer de, por exemplo, outras empresas comerciais de turismo que não têm a intenção, vamos dizer assim, preocupação com a biologia, como você tem, a gente não abre caminho para outras empresas se apoderarem desse nosso conhecimento, essa divulgação e etc., para transformar isso numa fonte de renda e, quem sabe, ameaçar aquele ecossistema? Bom, com certeza, toda vez que a informação hoje ela é muito acessível para qualquer um, e qualquer um pode usar a informação da forma que bem entender. A gente perde o controle a partir do momento que a gente divulga, né? Dentro da nossa linha de turismo, a gente trabalha fortemente com o estabelecimento de boas práticas, né? Então, não é simplesmente vender a imagem da espécie como uma espécie fofinha para a observação do turismo. Então, a gente essa ação está vinculada a capacitar profissionais de turismo, conscientizá-los sobre a importância de conduzir um turismo respeitoso, informativo com a espécie, até porque o turismo é, sim, também uma ameaça para a ariranha, né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso, e a gente percebe uma mudança de comportamento já nas áreas onde a gente vem atuando. Uma das áreas que a gente atua é a região do Porto Jofre, não sei se alguns de vocês conhecem, no Pantanal Norte, que é uma área famosíssima internacionalmente para o safari de onça-pintada. Então, um dos nossos grandes desafios foi justamente mostrar para aquele profissional de turismo que simplesmente atropela a ariranha no meio do caminho, porque ela está no meio do caminho onde eles estão indo para observar a onça, que eles podem parar para contemplar aquele animal, que eles podem fazer um turismo, agregar a atividade de turismo ao parar e observar a ariranha de forma respeitosa, passando informação para o seu turista, né? E aos pouquinhos, ano após ano, a gente vai vendo mais profissionais de turismo e mais turistas também participando colaborativamente do nosso trabalho, né? Cedendo informações, os empreendimentos de turismo também locais nos procuram para a gente visitar, conversar com a equipe deles. Então, é uma forma, ainda com passinhos pequenos e curtos, mas que a gente entende que pode se espalhar e pode escalonar para outras áreas também. Boa tarde, professor Rafael Arruda, UFMT. Primeiramente, coincidência, somos egressos da UFMS, somos egressos do IMPA também. Na verdade, uma pergunta, um comentário, eu estou até aqui já começando a fazer os contatos aqui. Eu moro em Sinop, né, no Mato Grosso, e é uma cidade no meio do olho do furacão do Arco do Desmatamento, e nós temos 2 unidades de conservação urbanas, em 2 parques naturais municipais. Em um deles, acho que tem um registro de uma ariranha. E aí eu vi o vídeo, alguém mandou para nós esse vídeo há um tempo atrás, aí eu tenho um colega do IBAMA que ele sempre está fazendo imagens por drone ali na região, eu quero confirmar se foi ele, então só estou me apresentando porque eu vou te mandar uma mensagem, que se for mesmo um registro de uma ariranha numa unidade de conservação urbana, rodeada por cidade e por soja, eu acho que pode ser bem interessante para você. Com certeza, vai ser ótimo, por favor. Mais perguntas? Eu conheço Carol desde sempre, né? Desde o início, e estava até pedindo a ela sobre essa mudança do cenário. A gente teve fogo no Pantanal. O Pantanal hoje, junto com a Amazônia, você já me ensinou, são os 2 biomas com maior ocorrência de ariranha. Mas como é que ficou a ariranha depois dos grandes incêndios de 2020? Teve incêndio em 2021, teve incêndio agora em 2023. O que vocês estão observando de impacto na espécie? Bom, como eu falei, a ariranha é sentinela do ecossistema. Então, ela vai responder ao que ela está passando, o que ela está sofrendo. E não foi diferente com o fogo, apesar de ela ser uma espécie semiaquática, que a gente esperaria, né, que o impacto fosse reduzido, mas a gente tem visto nas áreas onde a gente teve muito fogo, como na região norte, e também não só o fogo, mas a seca,
tá? O impacto severo na taxa reprodutiva da espécie. Então, algumas áreas que a gente considerava, inclusive áreas controle, porque elas são super preservadas, tem recurso em abundância, mas com a seca e com o fogo, os grupos responderam negativamente, reduzindo a reprodução. Os filhotes que nasceram morreram. Nos últimos 4 anos, a gente não teve filhote sobrevivente, tá? E a gente tem um declínio que, inclusive, a gente ainda não está analisando as informações para poder divulgar, né? Mas spoiler, então, a gente tem uma diminuição da população de ariranhas em algumas áreas no Pantanal. A gente ainda não tem dados suficientes para atestar o impacto direto dos contaminantes, mas a gente tem, sim, taxas expressivas de contaminação em alguns indivíduos que a gente tem amostrado. Em 4 anos não teve nenhum filhote sobrevivente. Nas populações que a gente monitora, né? Esse ano agora, quem acompanhou, quem conhece um pouquinho, né, dos ciclos da água, essa última cheia, então, teve um pouquinho de chuva, acumulou um pouco de água, elas responderam tendo filhotes. Então, agora a gente está acompanhando a sobrevivência. Agora, esse mês, semana que vem, a gente está indo para a região do Porto Jofre para avaliar o impacto do fogo, que aconteceu mês passado, na sobrevivência desses filhotes. Então, a gente delimita um trecho de rio que a gente monitora cada ano. Então, a gente tem cerca de 10 anos aí de série de dados. Então, num trecho de aproximadamente 100 quilômetros de rio, a gente tem cerca de 30 indivíduos de ariranha. Nossa. Tá? 30 indivíduos de ariranha. Isso, claro, conta também os lagos em volta do rio, né? Mas é uma densidade baixa, inclusive, né, se vocês pensarem. E num dos trechos que a gente monitorava, então, já também tem 10 anos de dados, que a gente tinha uma população de cerca de 1 indivíduo por quilômetro de rio, hoje a gente tem 0,4 indivíduos por quilômetro de rio. Bom, não temos. Se vocês perceberam, a ariranha tem uma mancha clara na região do pescoço, ela funciona como digital. Então, a gente trabalha com banco de imagens mesmo, fotoidentificação. E, a partir daí, então, a gente mapeia todos os indivíduos da população, porque elas são sociais, então a gente também mapeia a composição do grupo e observa ano após ano como essa composição vai mudando, quem é o macho e a fêmea dominante, que filhotes que nasceram e sobreviveram, e assim por diante.